graça não tem a cura no meio de nós. A Ele erguemos a voz, a sua graça não tem fim. Deus que não muda, Deus que não falha, quem se compara a ti? Encontrei em ti o meu lugar, o perdido em ti achou um lar. Viverei pra contar, o Senhor é bom. Aleluia! Paz do Senhor, querido, como é bom estar aqui com você. Nessa oportunidade, eu quero ministrar uma aula poderosa ao seu coração, né? Do nosso Maturidade Live, que acontece todas as segundas-feiras, às 20 horas. A nossa aula acontece ao vivo, né? Hoje, excepcionalmente, eu estou gravando essa aula aqui na segunda-feira, durante o dia, mas para que você possa ter acesso a esse conteúdo e ser muito abençoado aí e dar continuidade ao seu curso de maturidade no Espírito, né? Nós estamos dando sequência aí às últimas aulas, né? Nós temos estudado sobre os dons do Espírito. E eu louvo a Deus porque esse é um canal, uma oportunidade que Deus tem nos dado para abençoar a sua vida, para abençoar a vida de tantas pessoas. Então, eu quero orar com você, né? Quero te convidar a estar orando agora comigo, né? E a gente pedindo na direção do Espírito Santo para a nossa vida, para a sua vida aí. Eu creio que por meio desse vídeo a sua vida pode ser abençoada, a sua casa pode ser abençoada. E o que nós precisamos, na verdade, é crer nesse poder de Deus, crer na bondade dele e em tudo que ele pode realizar nas nossas vidas, né? Você vai chegando aí, eu gostaria que você utilizasse o chat, né? O chat aí, dando seu glória a Deus, dando seu aleluia, né? Quero dizer que as perguntas que você tiver, as dúvidas que você tiver, coloca no chat aqui, coloca nos comentários, né? E nós estaremos respondendo a você individualmente, né? Nós estaremos fazendo o possível para solucionar todas as suas dúvidas, amém? Então, querido, vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa aula, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Deus, eu oro, ó Deus, pela vida dos meus irmãos, ó Deus, que vão assistir essa aula, que eles sejam, ó Deus, poderosamente abençoados, que eles sejam tocados pelo Teu Espírito Santo e que eles possam receber, ó Deus, da bondosa mão do Senhor. Usa nossas vidas, ó Deus, usa a minha vida como instrumento, ó Deus, de revelação para a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Nós estamos falando sobre os dons do Espírito. Na semana passada, nós paramos, né, ou seja, a nossa aula, e vamos dar sequência aqui a partir do ponto que nós paramos na última aula, né? Nós vamos abordar hoje o dom da fé. E para fazer isso, né, eu quero ler a palavra de Deus. Nós temos utilizado aí a lista de dons, né? A Bíblia é farta em textos que nos ajudam a compreender sobre os dons do Espírito, mas nós estaremos usando a lista de dons que está em 1 Coríntios capítulo 12, que eu quero ler com você. Nós estaremos lendo todo o texto, né? E gostaria que você me acompanhasse aí com a sua Bíblia, né? Que você pudesse ler juntamente comigo. O texto diz da seguinte forma: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. Ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito. Verso de número 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Verso de número 7. A cada um, porém,
é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dado palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro é dado dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, e ainda outro interpretação de línguas. Todas as coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Aleluia. Querido, então nós vemos que essa manifestação poderosa do Espírito Santo, ela é dada e ela é realizada pelo próprio Espírito Santo. E nós temos estudado aí, falamos sobre dons de línguas, dons de revelação, dons de profecia, falamos sobre os dons de palavra de sabedoria, de palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, e hoje nós vamos abordar os 3 últimos dons relacionados a essa lista de 9 dons, né? Então, são os dons de milagres, né? Então, nós vamos começar a partir do verso do dom da fé, que está, ou seja, no verso 9, né? Nós lemos aqui no verso 9, e o verso 9, e o verso 9 diz: o dom da fé, a outro fé pelo mesmo Espírito. O que é o dom da fé? Querido, o dom da fé é a habilidade especial dada a alguém com o chamado para exercitar uma capacidade extraordinária de crer. Ou seja, é uma manifestação de Deus, é uma porção de fé que Deus dá a cada um de nós, e essa porção, ela é extraordinária. Certamente a gente precisa compreender que o dom, ele é uma dispensação especial de fé que Deus dá a um crente. Ou seja, cada um de nós, de certa maneira, nós recebemos uma medida de fé. E a tarefa que nós recebemos da parte de Deus é desenvolver a nossa fé. Mas o dom da fé é uma capacidade extraordinária, ou seja, há uma porção de fé que você recebeu para ser salvo. E essa fé, à medida que você vai usando, você vai desenvolvendo. Contudo, a gente entende que o dom da fé é algo que vai além dessa fé, dessa porção de fé que nós recebemos e que nós a desenvolvemos. É, na verdade, ou seja, uma dispensação especial de Deus. É uma capacitação extraordinária de Deus, que um crente cheio do Espírito Santo, ele recebe quando ele precisa exercer alguma tarefa que Deus requer do crente. Ou seja, é uma manifestação que vai além da fé comum. Como eu disse, todos nós recebemos uma medida de fé, senão nós nem poderíamos ser salvos, porque a salvação é mediante a fé. Então, ou seja, todo ser humano recebeu uma medida de fé em si, a fé para que ela possa ser salva, a fé para que ela possa crer no Senhor e ser salva, ou seja, de fato. Mas entenda uma coisa, essa medida de fé, ela precisa ser desenvolvida. Agora, à medida que você desenvolve isso, você vai crescendo, você vai avançando. Lá em Romanos capítulo 10, verso 17, diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Ou seja, o que realiza isso em nós é a fé. Essa fé, ela desenvolve-se até um nível muito elevado. Contudo, o dom da fé tem uma função superior, ou de uma medida de fé que nós recebemos, ou seja, o dom da fé é algo extraordinário, é uma fé especial. Isso indica que o dom da fé se manifesta em ocasiões especiais. Nós percebemos que os dons do Espírito, na verdade, eles funcionam conforme a direção do Espírito, e Deus dá esses dons, cada um conforme o que Ele quer. Mas presta atenção, esse dom, ele é dado para manifestações específicas, sobrenaturais, extraordinárias, por situações específicas. Então, às vezes você fala assim, pastor, mas existe essa medida de fé que eu recebi para a salvação, existe essa medida de fé que eu vou desenvolvendo e essa fé pode crescer. Amém, é verdade. E na verdade nós precisamos avançar nisso e desenvolver a nossa fé.
E nós sabemos que a nossa fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Quanto mais nós recebemos a palavra, mais a nossa fé vai sendo desenvolvida. Então, ou seja, essa fé ela precisa ser desenvolvida e nós precisamos trabalhar isso diariamente. Nós precisamos tomar a palavra como alimento nas nossas vidas para que nós possamos viver essa realidade. Agora presta atenção, existe algo que vai além disso. Uma fé que ela não tem como ela ser desenvolvida. É o dom da fé. O dom da fé é uma capacitação especial que a gente recebe da parte de Deus. E talvez a pergunta seja assim: pastor, eu entendi que tem uma diferença, mas como que funciona? Bom, como que funciona o dom da fé? Primeiro, o dom da fé, ele funciona geralmente associado com os dons de operação de milagres e os dons de cura. Ou seja, é um dom que, assim como o palavra de sabedoria e palavra de conhecimento andam juntos, como palavra de sabedoria, discernimento de espírito andam juntos, o dom da fé, normalmente se manifesta na companhia desses dois dons. O dom da fé também funciona quando falamos palavra da fé. Vamos à palavra de Deus, vamos abrir a Bíblia. Pega a sua Bíblia aí, abre aí para mim, em 2 Coríntios, capítulo de número 4, e o verso de número 13, que diz o seguinte: está escrito, eu criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Ou seja, o dom da fé funciona com base também naquilo que você fala, naquilo que você recebe da parte de Deus e você declara, e você fala, você ativa isso por meio também da palavra. Alguns exemplos, a gente olha para a Bíblia Sagrada e a gente precisa, na verdade, se apoiar nos exemplos da Bíblia para que a gente possa crescer e a gente possa, ou seja, clarificar o nosso entendimento, a gente possa embasar aquilo que nós estamos recebendo da parte de Deus. Alguns exemplos notáveis do dom da fé, funcionando através da palavra falada, nós vemos aonde? Primeiro, lá em Josué, vamos lá na Bíblia, Josué, abre a sua Bíblia aí, Josué, capítulo de número 10, Josué, capítulo de número 10, e a partir do verso 12, olha o que o texto diz para nós. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. Ou seja, ele exclamou, ele declarou isso na presença de Israel, do povo de Israel. Ele disse: sol, pare sobre Gibeon, e você, lua, pare sobre o vale de Aijolom. E o que aconteceu? O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do sol, e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como este, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava com Israel. E aqui a gente vê, na verdade, ou seja, que o dom da fé, ou seja, você imagina a direção de Deus para Josué e como que ele recebeu isso. É uma manifestação de Deus, é uma manifestação de um grande milagre e que ele é ativado por meio da fala. Mas a gente percebe a manifestação do dom da fé, porque ele recebeu essa palavra, ele recebeu essa direção e ele exclamou isso diante das pessoas. É um impulso, na verdade, de Deus para que grandes fatos, para que grandes acontecimentos possam ser realizados. Eu e você precisamos entender isso e precisamos, na verdade, estarmos disponíveis, ou seja, qualquer crente pode receber esse dom, querido. Nós precisamos entender que todo crente cheio do Espírito Santo, que foi salvo na pessoa do Senhor e é cheio do Espírito Santo, ele pode ser um instrumento de Deus. E nós precisamos estar atentos àquilo que Deus quer usar nas nossas vidas, de como que Deus quer manifestar o poder dele nas nossas vidas. A gente olha também que Elias é outro exemplo que também controlou o tempo através da sua palavra. Mais uma vez, manifestação do dom, ou seja, da fé. Paulo silenciou o profeta Elimas
Elimas, olha lá em Atos capítulo 13, vamos para esse texto do Novo Testamento. Então, Atos, a gente não tem o tempo suficiente para ler todas as referências, mas eu vou disponibilizar para você o PDF, né, dessa aula, com todas as referências, com tudo que a gente está utilizando. Eu vou disponibilizar lá no grupo do cursão, né, para os alunos, e vou distribuir também, disponibilizar também para os irmãos que fazem parte do grupo da live das 6h33, né? Então, ou seja, é um bônus que a gente vai estar dando aí para você estar recebendo de Deus, para você estar avançando aí em conhecimento da parte de Deus. Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 13 e o verso de número 11, diz o seguinte: saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Foi o que aconteceu de fato com o Elimas. E a gente olha, na verdade, a gente percebe essa manifestação, porque é um exercer de Deus, da palavra de Deus, do ponto de vista sobrenatural. Movido por esse dom, você recebe a capacidade de desafiar essas questões naturais. Então, ou seja, perceba que a manifestação dos dons, na verdade não apenas do dom da fé, mas de todos os dons do Espírito, elas têm um propósito. E o propósito, na verdade, é o bem comum, é o avanço do reino de Deus, é a edificação do corpo de Cristo. Então, ou seja, no caso de Josué, a gente percebe dessa forma. No caso de Elias também, a gente vê o apóstolo Paulo calando, na verdade, ou seja, um falso profeta. E a gente ainda poderia pegar o exemplo de Pedro. Pedro, diante de Ananias e Safira, Pedro exerce, ou seja, o dom da fé, porque ele recebe ali uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, na verdade, que ele não teria como saber do conchavo entre eles. E agora, ou seja, Deus exerce juízo na vida de Ananias e Safira por meio de Pedro. Mas você fala assim: pastor, mas qual que é o bem disso? Querido, se você ler o final do relato lá do capítulo 5 em relação a Ananias e Safira, você vai ver que todos que estavam presentes, eles foram possuídos de temor de Deus. Ou seja, a manifestação do dom da fé, o juízo de Deus sobre a vida de Ananias e Safira serviu para gerar temor na vida daquelas pessoas. E às vezes nós precisamos entender que Deus, ele manifesta o seu poder de várias maneiras. Deus é um Deus amoroso, mas Deus também é um Deus justo. Amém? Amém ou não amém? Querido, eu queria que você pudesse, ou seja, queria que nós estamos numa aula, né? A gente está se adaptando aí a essa maneira de dar aula. Eu particularmente prefiro dar aula ao vivo, mas gravando a gente vai avançando também, a gente vai tentar fazer o mínimo de corte possível aqui, para ser uma experiência mais natural para você, para ser uma experiência mais adequada para a sua vida, amém? Mas em relação ao dom da fé, esses são os princípios que nós precisamos entender. Eu acredito que à medida que a gente vai avançando e a gente vai conjugando o dom da fé com o dom de cura, o dom de milagres, o dom de maravilhas, isso vai ficando mais nítido para cada um de nós, amém? Vamos avançar um pouquinho então e falar sobre o dom de curas. Que, como nós já vimos, o dom de curas, ele acontece, ou seja, eles se manifestam em associação muitas das vezes com o dom da fé. A expressão no grego para o dom de curas é carismata e maton, e ambas as palavras estão no plural, o que faz com que a tradução correta seja dons de curas. Ou seja, carismata é dons no grego, e amaton é, na verdade, ou seja, esse curas, que também acontece no plural. Os dons de curas funcionam sobrenaturalmente para curarem doenças sem nenhum meio natural. Ou seja, é o poder do Espírito Santo agindo sobre o corpo de uma pessoa, sobre ou no corpo de uma pessoa, curando as suas doenças.
Então, ou seja, é uma manifestação poderosa da parte de Deus. Nós entendemos, na verdade, ou seja, que existem procedimentos médicos que, ou seja, trazem a cura para as pessoas, mas o que nós estamos falando, na verdade, nessa matéria, é da manifestação do dom de curas do ponto de vista sobrenatural, onde a atuação é do Espírito Santo. O uso das substâncias, o uso desses substantivos no plural, sugerem que há uma grande variedade de manifestação desses dons. Ou seja, a gente olha e a gente percebe que dons de curas sugerem exatamente, ou seja, que são múltiplas formas que isso acontece. O exercício do dom de curas, não dá à pessoa que o exercita a habilidade de curar todos os doentes em todo o tempo. Isso aqui é algo que eu quero me deter aqui um pouquinho, para que a gente possa tirar assim, alguns mitos que às vezes vêm sobre a nossa mente. Na verdade, e eu posso dizer de mim mesmo, eu carreguei durante muito tempo assim, um certo sentimento não de culpa, mas sabe quando você fica assim, eu poderia ter feito isso e não fiz, eu poderia ter feito isso e não fiz. Por quê? Os dons de curas, eles acontecem, ou seja, você recebe da parte de Deus e Deus dá a quem Ele quer para usar como Ele quer. E às vezes o que a gente percebe? Às vezes a gente ora pelas pessoas e as pessoas são curadas. E isso acontece de maneira sobrenatural. É evidente que isso não acontece todas as vezes. Todas as vezes que eu tenho essa experiência, eu louvo a Deus porque isso, de fato, ou seja, é cumprimento de uma palavra que eu recebi lá no longínquo ano de 97. No ano de 97, quando Deus me chamou para o ministério, o pastor José Tarsis, ele disse o seguinte, falou assim, olha, Deus vai te usar e os enfermos precisam do seu toque. Eu tinha 16 anos naquela época. Então, ou seja, qual que é o entendimento que você tem? Você tem uma série de limitações para você compreender isso. E ali, ou seja, quando eu compartilhei com as pessoas, e muitas pessoas ouviram isso, né? E aí, ou seja, poucos anos depois, a minha avó adoece. E a minha avó adoecendo, eu lembro assim, nitidamente dela falando assim comigo, Admiro, ela falava de Admiro, né? Você ainda não orou por mim como precisa. Por quê? Porque a minha avó, ao ouvir a palavra de Deus sobre a minha vida, ela entendeu que eu havia recebido aquele dom de cura, mas assim como muitas pessoas, e até mesmo como eu imaginava na época, é que isso seria, ou seja, eu iria orar por todas as pessoas, e todas as pessoas que eu orasse seriam curadas. E ali o que acontece? Foi um momento difícil, porque é lógico que eu orei pela minha avó, mas eu tinha muito receio, muita dificuldade, e às vezes, ou seja, na verdade, ou seja, a necessidade de amadurecimento, ou então a imaturidade que nós temos. Na época, na verdade, ou seja, por um bom tempo, e minha avó adoeceu e passou por um processo dessa doença, e depois veio a falecer. Ou seja, graças a Deus que Deus não permitiu que eu ficasse me culpando por isso, sendo uma pessoa que fala assim, se eu tivesse orado, ela tinha sido curada. Entenda uma coisa, o dom funciona para servir o corpo de Cristo e não as pessoas. Deus tem um propósito para todas as coisas. E às vezes o que acontece? Você ora por uma pessoa e ela é curada. Ou seja, quando que nós devemos orar por cura? Nós devemos orar por cura em todo o tempo. Nós devemos ministrar cura em todo o tempo. Mas muitas das vezes o que acontece? A coisa não acontece da forma como a gente imagina. Por quê? Os dons de cura, eles estão submetidos, ou são submissos ao propósito de Deus. Ou seja, o propósito de Deus está acima da manifestação dos dons. Então nós precisamos crer, na verdade, que os dons, eles cooperam para o propósito, eles servem ao propósito, e não o contrário. Então, ou seja, não significa que uma pessoa manifeste o dom de curar, que ela vai curar todas as pessoas. Não, isso é algo que a gente precisa, na verdade, ter maturidade de entender e compreender e depender exclusivamente de Deus. Eu tive experiência de orar por pessoas e pessoas serem curadas, aqui, em outros lugares e tudo, mas é algo sobrenatural, é algo da parte de Deus. Então, qual que é a recomendação que nós fazemos, querido? O apóstolo Paulo diz que nós devemos buscar os melhores dons. Então, ou seja, você deve buscar sim a manifestação dos dons de cura, e isso acontecendo na sua vida, você precisa entender que o dom é dado a você, mas o dom é de Deus.
E Ele dá a cada um para o uso de acordo com o benefício do propósito de Deus. Ou seja, necessariamente a gente precisa compreender isso, para que a gente possa ter paz, a gente possa assim, desmistificar a situação e entender o seguinte: Deus tem os seus meios de trabalhar nas nossas vidas, amém? Pessoas eu orei e não foram curadas, infelizmente, mas outras tantas foram. E eu tenho certeza que talvez não foram mais pessoas curadas, porque talvez eu tenha orado pouco. Não orar, assim, eu preciso orar mais. Quanto mais pessoas você orar, mais pessoas serão curadas. Por quê? Porque quem exerce o milagre, quem faz o milagre é o próprio Deus. Eu e você somos o quê? Instrumento. Mas como instrumento de Deus, eu preciso estar à disposição para Ele me usar quando Ele quiser. E não quando eu quero. Não, hoje eu estou disponível. Não, amanhã eu estou disponível. Hoje eu não estou. Querido, seja um instrumento disponível nas mãos de Deus para Deus usar você no tempo que Ele desejar. Nós sabemos, pelo relato do Evangelho, que grandes multidões de doentes vieram a Jesus. E Ele curou a todos. Mas há um princípio importante da cura divina, que é: a pessoa precisa vir a Jesus como um exercício de fé e cooperação. Ou seja, a fé da pessoa, entende que, ou seja, todas aquelas pessoas foram curadas, mas elas manifestaram fé ao se dirigirem até Jesus. Muitas nem tiveram a oportunidade de conversar com Jesus, de encontrar com Jesus, mas elas estavam atrás de Jesus porque elas criam. Então, ou seja, dessa forma, a fé da pessoa, o crer da pessoa coopera para o propósito de Deus, coopera para o exercício daquilo que Deus está fazendo. Eu e você precisamos entender isso e precisamos nos posicionar disso. Qual que é o propósito, então, dos dons de curas? Bom, primeira coisa, libertar os doentes e aflitos e destruir as obras do diabo. Querido, é inegável que a enfermidade é uma obra maligna. Deus não coloca doença em ninguém. Deus não coloca doença em ninguém, ou seja, a enfermidade é uma manifestação maligna. Então, ou seja, o propósito dos dons de cura é libertar os doentes e aflitos e destruir as obras do diabo. A segunda coisa é provar a afirmação de Cristo, que Ele é o Filho de Deus. Ou seja, nós oramos e ministramos a cura por meio do nome de Jesus. Em João capítulo 10, nos versos 36 e 38, nós vemos que o nome do Senhor é confirmado como Cristo por causa dos sinais. Os sinais que Jesus estava realizando, as curas, apontavam para Ele como Filho de Deus. As curas, o terceiro propósito, ela confirma a palavra do Evangelho. Quando o Senhor nos envia, lá em Marcos capítulo 16, Ele diz que na verdade nós imporíamos as mãos e as pessoas seriam curadas. Ou seja, é a prova do Evangelho. Então, ou seja, você precisa orar, você precisa buscar o Senhor, a manifestação desse dom, e você precisa crer. Mas entender o seguinte: nós somos muito tímidos às vezes, porque nós estamos pensando, ou seja, na nossa reputação. E se eu orar e Deus não curar, como é que eu vou ficar nessa situação? Na verdade, a nossa timidez e a nossa limitação acontece muito em função disso. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos vencer essa situação, nós precisamos vencer essa batalha e nos posicionar naquilo que Deus nos chamou. Deus te chamou para ser um instrumento de libertação, de cura, de transformação. Você pode dizer amém? Você pode declarar assim: Deus me usa como instrumento do Senhor, me usa como proclamação, como um sinal do que o Senhor pode fazer na minha vida e na vida das pessoas. O quarto propósito para os dons de curas é o atrair as pessoas para o Evangelho. As pessoas são atraídas pelo Evangelho por causa dos milagres, por causa das curas, por causa da manifestação do poder de Deus.
Ou seja, quando um milagre acontece, o testemunho daquele milagre, ele vai mais longe do que o melhor sermão que você poderia pregar. Querido, a melhor mensagem que nós podemos pregar é a mensagem do testemunho, é a mensagem do conta a bênção, conta o que Deus fez na sua vida. Essa mensagem, ela é poderosa e ela pode transformar não apenas a sua vida, mas a vida das pessoas que estão juntos de você. Aqui nós vemos que o quinto propósito para o dom de curas é trazer glória para Deus. Querido, o nome do Senhor é glorificado quando eu e você, na verdade, ou seja, somos usados por Deus. E quando nós fazemos o quê? Transferimos a glória daquele feito para Deus de fato, entendendo que na verdade, ou seja, é Deus que está fazendo, é Deus que está realizando, e eu e você somos tão somente instrumentos. Todos esses propósitos que eu falei aqui, libertar os doentes, provar a afirmação de Cristo que Ele é o Filho de Deus, confirmar a palavra do Evangelho, atrair pessoas, nós temos aqui uma vasta lista de versos da palavra de Deus, de textos que embasam essas afirmações e que eu quero disponibilizar para você, para que você possa estudar aí com mais tempo e você possa, na verdade, fazer disso, ou seja, um exercício para alimentar a sua fé e para embasar atitudes que você precisa ter em relação ao que Deus quer fazer na sua vida. Os dons de cura, nós precisamos entender que eles são exercitados pela fé, mas também as pessoas que vão receber a cura, elas precisam crer. Então nós vemos uma manifestação de duas vias, ou seja, é necessário que haja manifestação, ou seja, a pessoa que está sendo instrumento de Deus, ou seja, aí a gente vê a conjugação, é o exercício do dom da fé. A pessoa que vai ministrar, ela precisa crer, ela precisa, ou seja, estar munida de fé para ministrar sobre a vida da pessoa, mas a pessoa que vai receber, ela coopera com aquilo, ela coopera com esse agir. Ezequias, a gente vê esse exemplo aqui da palavra de Deus, que Ezequias teve dificuldade em receber a cura. Por quê? Porque a sua fé teve que ser edificada de uma maneira especial, através do milagre registrado lá. Vamos ler esse milagre? 2 Reis. Vamos lá para a palavra de Deus. Olha o que aconteceu com o rei Ezequias. 2 Reis, capítulo 20, verso de número 8. Isso, Ezequias, abra aí na sua Bíblia também, Ezequias, 2 Reis, capítulo de número 20, a partir do verso de número 8. Diz assim a palavra: Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, eu prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar em 10 graus, que havia descido na escadaria de Acás. Querido, então percebe o seguinte: às vezes a Bíblia fala que nós devemos fazer prova com Deus, mas o fazer prova com Deus, na verdade, é testemunho também da nossa dificuldade de crer, ou da nossa dificuldade de se posicionar em fé diante daquilo que nós recebemos, é quando nós duvidamos. Querido, isso de alguma forma faz parte da natureza humana, mas perceba o agir de Deus e o cuidado de Deus para conosco. O rei Ezequias estava com dificuldade de crer, e aí o que acontece? O profeta, direcionado por Deus, cheio do Espírito Santo, ele arde e fala assim: tudo bem, olha a ousadia, você prefere que o sol avance ou recue? E o rei Ezequias fala assim: avançar é o natural. Do que eles estão falando aqui, esse avançar do sol, né? Por que isso faz tanta diferença?
Que das pessoas na antiguidade, uma das formas delas avaliarem as horas era por meio do sol. Então, ou seja, eles tinham monumentos, relógios assim, que eles eram relógios solares, que de acordo com a posição do sol, demonstrava que horas era do dia. E, ou seja, o sol nasce e se põe. Então, o movimento natural é do nascer do sol para o pôr do sol, ou seja, o avançar aqui é o avançar do sol no sentido do que? Dele se pôr. Avançar 10 graus, ele ia adiantar o relógio. Seria um milagre? É lógico que seria. No caso de Josué, o sol parou. Agora presta atenção, o sol era o meio pelo qual eles mediam o tempo. E aí qual foi o sinal que o rei pediu? Que recue, ou seja, o sol voltar para trás é muito mais difícil. E qual foi a parte de Deus no processo? Para trabalhar a questão da fé do rei, o Senhor inclusive concordou com essa situação, e o Senhor concedeu o que ele pediu. Então a gente vê, na verdade, ou seja, que as curas, elas acontecem, na verdade, por meio, ou seja, da fé de quem profere a palavra, de quem vai ministrar, mas a fé de quem recebe também é importante, coopera. Outro exemplo que a gente vê de pessoas que tiveram dificuldade de crer que a cura poderia acontecer é do Naamã, o oficial do rei. Há poucos dias aí, na verdade vai vir um culto aí dos kids, nós gravamos há poucos dias aí, um culto dos kids falando exatamente, ensinando para os nossos filhos, ou seja, sobre o milagre de Naamã. E o que o milagre de Naamã é? Querido, o profeta Eliseu vira para ele e manda ele se banhar 7 vezes. Mas se ele se banhasse 4, 5, e olha, ele foi relutante em relação àquilo. Então a gente vê a necessidade que eu e você temos de fazer o quê? De avançar naquilo que Deus nos fala. O Naamã, que teve dificuldade de receber a cura através de Eliseu, a cura, em geral, ela envolve um duplo ato de fé. É isso que nós precisamos crer. Um duplo ato de fé. A fé para receber e a fé para ministrar a cura. Então, ou seja, nós precisamos compreender que é dessa forma que Deus estabeleceu para as coisas funcionarem. Então, ou seja, às vezes você está, nesse caso aqui, você pode estar na posição de alguém que está buscando a cura. E se você está buscando a cura, é necessário que você coopere com o Espírito Santo e você creia de fato nisso. Se houver dúvida no seu coração, isso será também um empecilho para a manifestação do poder de Deus. Querido, Jesus não operou milagres na cidade dele, no lugar onde que ele foi criado. Por quê? Porque as pessoas não creram nele. Então, ou seja, a fé de quem ministra é importante. Ou a gente vai dizer que Jesus não teve fé para ministrar na vida daqueles que estavam doentes, que eram da família dele? É evidente que não. Mas entenda o seguinte, a fé de quem ministra é importante. É exercido o dom da fé neste momento. Mas a fé de quem recebe a ministração também é importante. Então, ou seja, para a manifestação dos dons de cura, é necessário sim a cooperação, a manifestação desse duplo ato de fé, da pessoa que ministra e da pessoa que está sendo ministrada. Amém? Dúvidas? Ficou alguma coisa aí que você não entendeu? Coloca aí para nós, para que a gente possa te responder aí. É evidente que eu não vou poder responder ao vivo, né? Não tem como eu te responder agora. Mas coloca nos comentários aí e nós estaremos respondendo os comentários. E nos comentários, talvez a sua dúvida seja a dúvida de alguém também. Ou seja, vai ampliar o entendimento aqui. Eu te confesso que se porventura eu não conseguir responder, nós vamos procurar ajuda para te responder também. Amém? Vamos avançar então para o próximo dom, que é o que encerra a nossa série aqui, que é o dom de operação de milagres. Dom de operação de milagres, né? De milagres e maravilhas. Um milagre, nós precisamos entender que ele acontece quando Deus intervém no curso normal da natureza. Ou seja, é uma intervenção divina num processo natural. Nós falamos aqui de Josué, parou o tempo, foi um milagre? Foi um milagre, porque o dia ele estava seguindo o seu percurso natural e Deus parou. No caso do rei Ezequias,
Mais uma intervenção. O sol retrocedeu em 10 graus. Eu não sei precisar para você o que isso representa em tempo. 10 graus, mas o sol retrocedeu. Um dom de uma manifestação, ou seja, um milagre voltado para a cura. Ou seja, assim que nós nascemos, ou seja, o processo natural das coisas é o quê? É a morte. Então, ou seja, você vai desenvolver, crescer e tudo, e a morte você sabe que é o final do processo. Ou seja, é o processo natural do homem caído. Mas aí a gente vê a intervenção de Deus quando acontece o quê? No meio de uma enfermidade que poderia gerar a morte, Deus intervém e traz saúde e a vida daquela pessoa é prolongada. Ou então até mesmo em outros casos quando há o retrocesso em relação até a morte, que é o que nós chamamos de ressurreição. Então, ou seja, é uma intervenção, um milagre, é uma intervenção divina num processo natural. O dom de operação de milagres acontece quando Deus nos capacita com o poder do Espírito Santo para fazer algo que fora completamente fora do campo das habilidades humanas. É algo extraordinário. Ou seja, isso é milagre. Todos os dons do Espírito são miraculosos. Todos eles. Mas o uso da palavra milagre, neste caso, se refere a atos de poder, atos de manifestação sobrenatural, ou seja, num nível mais avançado, num nível, ou seja, que vai trazer, ou seja, uma atenção extraordinária. A gente percebe que, na verdade, por exemplo, que os milagres, eles dão uma prova inegável da ressurreição de Cristo. Se Jesus não estivesse vivo, o seu nome não teria nenhum poder para curar os doentes e operar os milagres. Então, ou seja, os milagres são o testemunho de fato que Jesus ressuscitou. É o que nós temos e é o que a Bíblia diz em Atos. Abre comigo aí, Atos capítulo 4. Abre comigo. Atos, capítulo 4, e o verso de número 33. Com grande poder, presta atenção, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Ou seja, a manifestação do milagre é o testemunho que Jesus ressuscitou. Pedro convenceu os judeus incrédulos da ressurreição de Jesus Cristo e de sua necessidade de arrependimento por força de um fato que o nome de Jesus tinha poder para curar os doentes e operar milagres. A força, o argumento incontestável que Jesus havia ressuscitado é que os milagres continuavam a acontecer por meio dos discípulos. E na verdade por meio também dos discípulos. E por fim, dos discípulos que chegou a nós. Nós vemos nos nossos dias ainda milagres acontecendo. E isso acontece para quê? Para testemunhar do poder de Deus, do poder transformador de Deus. Eu e você precisamos entender, e na verdade, ou seja, há uma relação que nós podemos abstrair aqui para a gente poder entender. Primeira coisa, Deus deu ousadia aos crentes para que pregassem a Cristo. E essa ousadia é uma manifestação do poder de Deus. E essa ousadia é por quê? Porque os milagres serão o testemunho da parte de Deus. Deus fez com que os crentes tivessem mais fome por Deus. Ou seja, é ação e atitude da parte de Deus. Isto convenceu os homens dos seus pecados. 5.000 pessoas se converteram em um dia através do quê? De um milagre. Então, ou seja, você percebe o poder que está relacionado nos milagres em se tornar um testemunho incontestável. Todos os homens glorificavam a Deus pelo feito.
Ou seja, a gente vê mais uma vez a manifestação de Deus, e em todo o livro de Atos dos Apóstolos nós vamos encontrar essas expressões, ou seja, as manifestações dos dons, as manifestações dos dons do Espírito, ou seja, fez com que o Evangelho pudesse ser espalhado. Antes que Jesus começasse a operar milagres, ninguém o seguia em lugar nenhum. Aonde que começa o ministério de Jesus? O ministério de Jesus começa pós-batismo, pós-período de provação, de consagração, de tentação ali no deserto. E quando ele começa a chamar seus primeiros discípulos, os milagres começam a acontecer. Mas quando a gente percebe que em Lucas, quando os milagres começam a serem narrados, ou seja, começam a acontecer, a sua fama começava a correr. Em Lucas capítulo 4, verso 37, diz que a fama de Jesus corria por todos os lugares. Daí em diante, as multidões vinham para ouvir as suas palavras e para serem curadas. Então perceba o seguinte: há um efeito que Deus está trabalhando, ou seja, a manifestação do poder dele chama a atenção das pessoas, isso serve de testemunho e logo as pessoas se unem a Cristo. Querido, essa mesma mecânica continua acontecendo nos nossos dias. As pessoas continuam, sendo, ou seja, impulsionadas a Cristo por meio do quê? Dos milagres. A operação de milagre é um dom do Espírito, mas isso não significa que os milagres apenas aconteçam quando o dom está operando. Como assim? Primeiro, os milagres de libertação, como o de Pedro, lá em Atos capítulo 5, 17 e 20, e novamente em Atos capítulo 12, 1 a 10, e também os de Paulo e Silas, a gente vê que na verdade, ou seja, foram manifestações extraordinárias que não era um dom que estava acontecendo, era uma manifestação, a intervenção divina. Os milagres, ou seja, de transladação, que é quando Filipe, na verdade, lá no capítulo 8 de Atos, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, ele não viu mais o eunuco. Ou seja, são milagres que acontecem, que na verdade, ou seja, não necessariamente aconteceram por meio dos dons. Por que isso acontece? Porque Deus não está preso dentro de um sistema que nós possamos dizer, Deus age apenas dessa forma. A multiforme manifestação de Deus, ela é, como o próprio nome diz, múltiplas. Ou seja, Deus age como Ele quer. A manifestação dos dons é a forma que Deus escolheu para que eu e você pudéssemos participar disso, para que pudéssemos ser, na verdade, meio para que o milagre pudesse acontecer. Em contraste a esses milagres que nós citamos aqui, que nós citamos as referências, nós temos 3 casos em que este dom estava funcionando. Está lá em Atos capítulo 19, quando pelas mãos de Paulo, ele fazia maravilhas extraordinárias. Então a gente vê, vamos abrir o texto lá para a gente ler? Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 19 e o verso de número 11. Diz o seguinte: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Isso, na verdade, nada mais é do que o testemunho da operação dos milagres por meio de Paulo. Ou seja, quando Pedro, ele ressuscita Dorcas, sua sogra, então, ou seja, é uma manifestação de um milagre por meio de Pedro. Quando Paulo ressuscitou a vida do Eutico, aquele que caiu da janela, que estava dormindo na hora do sermão, a gente chega lá e o apóstolo Paulo é o instrumento, na verdade, de cura, de transformação. Então, ou seja, como que acontece a operação prática deste dom? Primeiro, a unção do Espírito Santo para criar uma confiança e autoridade especiais. A gente vê, na verdade, ou seja, esse ambiente sendo preparado pelo próprio Deus e a manifestação do dom da fé. Do dom da fé para que isso pudesse, ou seja, e é por meio disso que é potencializado o milagre. Então, ou seja, o Espírito Santo, ele vem com a sua unção e a sua unção cria, na verdade, essa confiança e autoridade. Uma palavra de fé e autoridade é liberada. Um ato ousado de fé é realizado.
Então a gente percebe que tem um ambiente preparado pelo Espírito Santo, uma palavra de fé é declarada, é proclamada e um ato é impulsionado por esse ambiente. É dessa forma que as coisas acontecem. Talvez a experiência mais sobrenatural que nós tivemos aqui como igreja aconteceu no ano de 2014, quando nós ainda estávamos lá no BiaFest. Nós estávamos como igreja, nós fomos levados pelo Espírito Santo numa das campanhas de jejum a estudar sobre os dons do Espírito. Foi um período interessante, por quê? Porque nós havíamos há pouco tempo se tornado igreja. E muitas pessoas que vieram conosco, que edificaram a igreja conosco, eles não haviam tido ainda a experiência do batismo do Espírito Santo, a experiência dos dons do Espírito. E nós, na verdade, estávamos ali, começando a igreja em franco crescimento. As pessoas estavam indo no encontro com Deus, sendo batizadas no Espírito Santo, vendo milagres acontecendo. E naquele período nós, direcionados por Deus, começamos ali a ministrar também, sobre os dons. E eu ganhei um presente, que foi um seminário sobre dons do Espírito do Luciano Subirá. E eu convidei a igreja, na verdade, nós nos juntamos em 2 dias, uma sexta e um sábado, para que a gente pudesse fazer esse seminário. E ali nós entramos, eu acho que a gente aproveitou um feriado que pegava na sexta, e a gente entrou, para receber a palavra. E eu lembro que uma direção que Deus me deu naquela oportunidade foi de dizer aos irmãos e falar assim: olha, o apóstolo Paulo usava cartas, mas hoje Deus nos deu tecnologia, nós vamos usar vídeo, nós vamos receber uma palavra poderosa. Eu já tinha assistido às ministrações do pastor Luciano Subirá, e ele testemunha, ele usa a Bíblia, e eu queria que você entendesse, recebesse essa palavra como se ele estivesse aqui, e você pudesse crer, corresponder àquilo que a palavra fosse ministrada. E aí assim a igreja seguiu e nós fizemos. E como nós fomos abençoados pelos testemunhos, as histórias e tudo, e aí no final, no último dia, nós paramos a ministração. Quando ele passa a ministrar pelas pessoas, nós paramos e falamos assim: agora, na verdade, o que nós vamos fazer? Nós vamos ministrar, sobre a vida, aquilo que eles fizeram lá, que eles experimentaram, o mesmo Deus está no nosso meio. E nós vamos orar aqui, nós vamos começar a ministrar, nós vamos ativar esses dons nas nossas vidas. Foi a direção que Deus nos deu. Deus criou um ambiente, houve uma unção preparada do Espírito Santo. O Senhor nos direcionou para aquele ambiente, aquele ambiente foi nutrido pela palavra de desafio, a palavra de Deus. E aí nós fomos para a prática, fomos colocar em prática aquilo que nós recebemos ao longo daquele seminário. E eu louvo a Deus porque nós vimos ali muitas curas acontecendo. Talvez a que ficou mais emblemática, a que deu mais destaque, foi na verdade a do saudoso irmão Nenê, que tinha um braço menor do que o outro por causa de um acidente que ele havia tido. E aí o que acontece? Nós vimos ali o braço dele endireitando diante dos nossos olhos. Nós vimos ali colunas serem consertadas. Nós vimos ali a mãe que não tinha filho, que já tinha perdido ali 3, 4 filhos. 3 não, acho que tinha perdido 2. Já tinha perdido 2 gestações, pouco tempo depois, ela ficou grávida. E aí o que acontece? Hoje essa criança está saltando e pulando aí para tudo quanto é lado. E o que foi isso? Foi Deus trabalhando nas nossas vidas. Mas o que aconteceu para que esse dom pudesse ser ativado? O que nós vimos, a unção do Espírito Santo, a palavra de fé e autoridade sendo proclamada, e o ato de ousadia, de orar pelas pessoas. Por que muitas vezes no nosso tempo as pessoas não são curadas, nós não vemos tantos milagres? Porque na prática nós temos dificuldade de crer, nós temos medo de expor nossa reputação e orar pelas pessoas e Deus não curar. Mas eu quero declarar sobre a sua vida, você que está fazendo esse curso, eu creio que Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer ministrar através de você, Deus quer usar você para que o reino de Deus possa avançar. E para isso, o que você precisa fazer? Você precisa crer, você precisa se disponibilizar a ser usado por Deus.
Querido, e é isso que eu quero fazer nesse tempo. Eu quero orar por você neste momento, ministrar sobre a sua vida e de fato que você possa receber essa unção, que você possa buscar, na verdade, se aprofundar nesse conteúdo para que você possa entender que essa aula nossa aqui de 50 e poucos minutos seja um despertar de Deus para você mergulhar nas profundezas daquilo que Ele tem para você. Eu creio que Deus quer usar pessoas e que existem pessoas que estão recebendo essa aula, que elas serão poderosamente usadas por Deus. Você crê nisso? Se você crê, diga em fé, fala assim: eu serei usado pelo Senhor para ministrar na casa dele, para ministrar a vida das pessoas, para anunciar liberdade para aqueles que precisam ser libertos. Você crê nisso? Declara isso. Declara sobre a sua vida, coloca isso nos comentários, afirma isso sobre você, porque é a palavra de Deus que está sendo liberada para você através desse vídeo. Eu quero orar por você neste momento. Quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, sobre a vida, Deus, desse irmão que está nos assistindo, sobre a vida dessa família, Deus, que ouve, ó Deus amado, que recebe essa palavra e é desafiada agora. Pai, em nome de Jesus eu oro, ó Deus, para que vidas sejam ativadas, a fluir, ó Deus amado, nos dons do Espírito, a avançar, ó Deus, naquilo que o Senhor tem para a vida delas. Pai, em nome de Jesus, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua graça, desperta, ativa os dons do Espírito, ó Deus, sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós declaramos a ativação dos dons do Espírito para a glória do Senhor, ó Deus, que seja na verdade, ou seja realizado, Senhor, pelo mover do Senhor na vida dessas pessoas. Ó Deus, que a Tua igreja, Senhor, possa avançar por meio, ó Deus, da manifestação dos dons do Senhor na vida desses irmãos queridos, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Nós estamos chegando então no final da nossa aula e eu louvo a Deus por ter ministrado essa aula, por poder usar, apesar de ser uma aula gravada, né? Mas que o Espírito do Senhor possa trazer vida sobre o seu coração. Que você tenha sido aí poderosamente abençoado. Se surgiu dúvidas, querido, escreve aí nos comentários, manda um WhatsApp para nós aí. Nós teremos o maior prazer em te responder e te ajudar naquilo que for necessário. Então, nós voltamos aí na próxima segunda-feira, às 20 horas, para falar aí sobre como receber o batismo no Espírito Santo. É a aula que encerra, na verdade, esse conteúdo de operações do Espírito. E eu quero te convidar a estar junto conosco, a participar conosco ativamente. Em nome de Jesus, que você seja poderosamente abençoado e que você possa fluir em todos esses dons. Que o Senhor te dê grandes experiências da parte de Deus. Esse é o desejo do nosso coração e é por isso que nós estamos aqui ministrando para você esse curso. Querido, Deus abençoe, bom demais estar com você. Fica com Deus, em nome de Jesus, e até a próxima aula, em nome de Jesus.